Boa tarde. Vamos dar início a mais uma sessão, uma mesa redonda. Uma mesa redonda com uma temática bem interessante sobre jornais e sobre a imprensa. E daí nós vamos ter, pela ordem, vamos começar pelo professor David Kramer. Depois vamos dar sequência com o professor Guilherme Goldberg. E depois professora Marta Ulloa Tupinambá. Isso, a ordem é essa mesmo? Marta Ulloa Tupinambá. Marta Tupinambá Ulloa. Então, cada participante vai ter 30 minutos para expor o seu trabalho e depois nós fazemos um debate, perguntas, etc. Tá bom? Então, por favor, professor David Kramer, fique à vontade. Em primeiro lugar, gostaria mais uma vez de agradecer os colegas que organizaram este evento e todos os envolvidos em nos apoiar ao longo destes dias. Esta apresentação, eu gosto só de explicar como é que cheguei a escrever este texto, porque há um ano e tal atrás eu nunca tinha ouvido falar de Chico Redondo. Sobre o que vou falar. E cheguei a tomar conhecimento dele por causa de um projeto em que estou envolvido sobre a recepção de Carmen de Bizet em Portugal e no Brasil. Eu fui convidado para associar-me a esse projeto em relação a Portugal e perguntei se tinham alguém para tratar do Brasil, que estava interessado na questão de relações entre os dois países. Em relação à ópera no geral dessa época. E portanto eu acabei por tratar dos dois países. E de facto foi muito mais fácil trabalhar sobre o Brasil do que sobre Portugal, apesar de viver em Portugal. Pela simples razão que vocês têm tantos jornais disponíveis online pesquisáveis, que altera completamente a maneira como se pode trabalhar. E desde cedo, quando comecei a procurar fontes no Brasil, nos jornais, encontrei referências a esta figura que cantava sistematicamente nos seus concertos a área do toreador de Carmen. E daí comecei a pensar, essa é uma figura interessante, o português que vem para o Brasil, faz um turnê aqui e resolvi tentar descobrir mais. De tal maneira que, de facto, cheguei a escrever um texto sobre ele antes de acabar o trabalho sobre a Carmen. Às vezes há estes desvios que acabamos por acabar antes do objetivo principal. Mas é aí que eu comecei a trabalhar com os jornais. Ou seja, eu ainda estou a trabalhar, de certa forma, como principiante, no sentido que não tenho experiência dos meus colegas aqui na mesa do uso dos jornais, mas que obviamente descobri algumas coisas, cheguei a algumas conclusões sobre o uso dos jornais que eu vou expor no fim desta apresentação. Portanto, temos aqui este título um pouco estranho: Francisco de Sousa Coutinho, ou o Marquês de Valença, ou Chico Redondo, que é a mesma pessoa, e o seu impacto no Brasil. Tem um texto de apresentação que vem do Jornal do Comércio de Manaus, publicado em 1908, quase no fim de sua turnê. Tem sido muito bem acolhido em Belém o barítono português Dom Francisco de Sousa Coutinho, Marquês de Valença, o Chico Redondo, que se exibe no Teatro da Paz. Ou seja, temos aqui precisamente os três nomes pelos quais ele era conhecido. E quero falar um pouco sobre esta questão do nome. Voltei a citar o Jornal do Comércio em cima. E em baixo
fiz, digamos, uma lista de 3 nomes e as implicações de cada um deles. O nome oficial era Francisco de Paula de Portugal de Sousa Coutinho e era o 4º filho do 16º Conde de Redondo, ou seja, um fidalgo. O pai dele era criado do rei Dom Carlos I. Aliás, aconteceu que o regicídio em 1908 ocorreu quando Chico Redondo estava em Recife, muito preocupado sobre o que tinha acontecido exatamente e tentando descobrir o mais possível através do embaixador do Rio. Portanto, esse atingiu mesmo, era mesmo, ele conhecia bem o rei. O Marquês de Valença, o seu título, que ele nunca oficialmente aceitou. Dom Carlos tinha proposto-lhe este título, acabou por ser conhecido por este título, mas oficialmente nunca assumiu este título. Porquê? Porque basicamente não gostava muito de ser um fidalgo. Era um boêmio. Chico Redondo. Chico, por ser Francisco, não é? Redondo, não só porque era da família de Redondo, mas por causa da sua figura. Muito redondo. Como vamos descobrir, é um dos aspectos que fazem parte do fascínio da figura. Aqui é que ele está. Este é um postal que eu tenho em casa, que eu comprei na internet. Quem vendeu não terá percebido que atrás tinha uma mensagem autógrafa do próprio Chico Redondo. Uma das coisas que eu encontro de vez em quando nas minhas pesquisas. Lá está ele. Esta fotografia terá sido feita por volta de 1920, ou seja, próximo do fim da sua vida. Mas acho interessante ler este texto de João Foca, que é o pseudónimo, o nome literário de José Batista Coelho, em Correio Paulistano. Ou seja, o José Batista Coelho era de São Paulo, mas estava a escrever no Rio de Janeiro. Ele queria apresentar esta figura. Assim, quem ao saber os títulos o fosse tratar ao encontrá-lo por Senhor Marquês e Vossa Excelência, encrevá-lo-ia imenso, forçá-lo-ia a um pedido em voz de suplicante: "Oh filho, pelo amor de Deus, põe fora essa Marquês, vá essa Vossa Excelência com que me estás a arrasar. Dá-me de tu, trata-me por tu." Porque o Chico Redondo não nasceu por contumélios e etiquetas. O que ele adora é a troça, a pândiga, a boêmia, impenitente e rija, risónia e franca. E tirá-lo dela seria matá-lo. Eu acho que daqui percebemos muito sobre que tipo de personagem ele era. Ok, a turnê do Brasil que ele fez foi de 1907 a 2008. E eu entendi não simplesmente fazer uma narrativa, não, ele chegou neste dia e fez este concerto neste dia seguinte, por muitas razões, entre as quais as notícias da antecipação ou depois dos concertos são todos mais ou menos iguais, que correu muito bem, que ele tem uma excelente voz, e nisso não tem muito interesse, de facto. A partir do momento que repetidamente não é muito interessante. Portanto, eu procurei, e acho isso importante, quando se faz um trabalho com os jornais, não simplesmente narrar o que eles dizem, mas identificar temas e questões que levantam e tentar entrar dessa maneira. Eu estava interessado em certas coisas, por exemplo, qual exatamente foi o seu itinerário e quais os meios de transporte. Portanto, eu queria saber exatamente onde ele foi e como é que ele lá chegou. Segundo, quais foram as formas de publicidade que ele teve, que tipo de repertório cantava, ou seja, não é um programa de um concerto, é ver
a totalidade dos concertos para ficar com uma ideia global do seu repertório. Como foi acolhido como artista e como era visto como personalidade. E a minha fonte de informação é quase inteiramente a Hemeroteca Digital Brasileira. Fora disso, essencialmente só usei o volume de cantores de ópera portugueses do Mário Moreau, que tem um capítulo só para Chico Redondo, e que sabia desta turnê, mas não entrei em detalhes, mas pelo menos informo-nos exatamente quando saiu de Lisboa e mais ou menos quando voltou. Todo o resto é da Hemeroteca Digital Brasileira. O itinerário. Ele saiu de Lisboa a 14 de janeiro de 1907, essa informação vem de Mário Moreau. E há duas fases distintas, por isso é que divido em itinerário 1 e 2. No primeiro período, ele está essencialmente no Rio de Janeiro. Ele chega pelo menos até 4 de fevereiro de 1907, faz uma visita a São Paulo em maio, volta para o Rio de Janeiro por Santos, está no Rio a 2 de julho para um concerto específico, depois volta para São Paulo durante mais ou menos um mês, outra vez de junho para julho, volta para o Rio de Janeiro em agosto e passa uns dias também em Juiz de Fora, partindo definitivamente do Rio a 9 de novembro. Ou seja, vê-se aqui que ele passa, é um período relativamente extenso, no Rio, baseado com o Rio de Janeiro como base, visitando estes outros lugares. E cheguei a perceber que ele terá ido a São Paulo a trem, e suponho de São Paulo de Santos também de trem, suponho que Santos do Rio de Janeiro e princípio de barco, assim mais fácil, pelo menos. Voltou a São Paulo, de Juiz de Fora também existia uma linha de caminho de ferro, portanto também terá ido dessa maneira. Vê-se como o transporte de caminho de ferro era muito melhor nessa altura do que hoje em dia, muito melhor. Esta é a primeira fase e eu vou citar um pouco de uma carta que ele escreveu para um dos jornais no Rio de Janeiro, descrevendo a sua viagem de trem de Rio de Janeiro para São Paulo. Esta é só uma secção que é muito interessante. Dormi o sono dos inocentes. 1 hora pouco mais ou menos durou a minha confortante soneca, mas a cama duríssima, ou quem sabe, estreita demais para um homem tão volumoso como o seu criado Chico Redondo. Ou talvez por um contrabaixo. Olha, este contrabaixo é outra pessoa que estava na mesma divisão do comboio, que fazia muito barulho à noite. Que sem ninguém lhe tocar sonava fortemente uma enfadonha ritmada fuga. Não pôde eu continuar docemente enlaçado pelos braços de Morfeu. Pelas fendas dos caixilhos das janelas entrava com tal fúria o vento que abalava os vidros reunidos num ruído semelhante ao dos pratos de uma banda, como para acompanhar a fuga do contrabaixo. Orquestra fantástica, pois eu com o frio também respirava, concorrendo assim para o bem conjunto da arte dos sons, como diria o meu amigo e mestre Carlos Meia, distinto crítico musical dessa folha. Esta é só uma secção, percebes, não é? O tipo de humor que o homem tinha. Ele escreve muito bem. Peço desculpa pelas gralhas, que são inteiramente de minha culpa. Mas esse saiu no Correio da Manhã do Rio de Janeiro. A segunda parte do itinerário, 1907 a 8. Em novembro ele está em Pelotas. Não encontrei
notícias diretamente de Pelotas, mas há uma referência numa notícia de Porto Alegre. Portanto, depois passou para Porto Alegre. De dezembro, resto de dezembro, quase todo o mês de janeiro, não encontro referências nos jornais brasileiros. Portanto, eu calculo, porque era habitual, ele ter passado por Azares e vindo para Montevideo, porque fazia parte de um circuito muito habitual. Rio de Janeiro, São Paulo, Montevideo, Buenos Aires. E acho que é a explicação para esse intervalo. Depois ele surge em Recife, de janeiro, fevereiro, e não sei se passou por Salvador no caminho. Uma das coisas que eu descobri, não sei se vocês têm experiência, mas parece haver muito poucos jornais de Salvador disponíveis, ou pelo menos são incompletos. E isso teve muitos problemas com Carmen também. Foi muito difícil. É muito provável ele ter passado também por Salvador. Estou a ver que está na ordem errada, devia ser antes de Recife. Mas ele passou por João Pessoa, Fortaleza, São Luís, Belém. Ou seja, ele estava a fazer as capitais em toda a costa. Portanto, ser provável é também ter parado em Salvador. Depois Belém, entra na Amazônia, vai para Manaus, sai por Belém outra vez, e depois passa pelo Funchal. Faz um concerto no Teatro do Funchal a caminho de Lisboa. Ou seja, o que se repara aqui é que ele está no sul, no verão do sul, e volta para Portugal no verão, né, da hemisféria do norte. Portanto, ele está à procura do bom tempo. Isso então é o itinerário, e naturalmente toda esta parte, a segunda parte, é de barco. Agora a questão de formas de publicidade. Primeiro, há notícias e artigos de apresentação, como aquela que já mostrei no início. Há um de João Foca, que é o pseudónimo de João ou José Batista, já não me lembro. É José. E, por exemplo, há um texto extenso de João Foca quando o Chico Redondo vai para São Paulo. Um texto bastante interessante. E há textos deste tipo, às vezes há coisas mais pequenas. Obviamente há os anúncios dos recitais, que são forma de publicidade mais normal, habitual. Mas há uma curiosidade que eu acho muito interessante, que são as antestreias para a imprensa. Ele começou a... Acho que pode ter a ver com o facto de, no Rio de Janeiro, inicialmente, teve alguma dificuldade em atrair público. E é o que ele fez em São Paulo, e sistematicamente, depois disso, é que ele entrou em contato com a imprensa, organizou um concerto privado para a imprensa, tipicamente com convites para professores do conservatório local, ou, por exemplo, em Recife, realizou-se no Teatro Santa Isabel, e, portanto, os que estavam a cantar lá também estavam convidados. E um exemplo de uma notícia sobre isso, que vem no Correio Paulistano, precisamente para publicitar o que ele iria fazer num concerto particular. O distinto barítono Sousa Coutinho, mais conhecido pela alcunha de Chico Redondo, cantará hoje no Conservatório Dramático e Musical, às 7 horas da noite, em audição especialmente dedicada à imprensa desta capital. Obviamente, no dia seguinte, há uma notícia como ele cantou maravilhosamente. É um excelente forma de publicidade. E a partir desse momento, onde ele canta, está sempre cheio. Sempre. Também acho muito interessante anúncios de produtos, muito especificamente uma água mineral.
que encontrei dois tipos de anúncio. Este é o mais complicado, o mais pequeno. Chico Redondo, que em Berlim, Madrid, Estados Unidos, Portugal e no Brasil tem sido admiravelmente aplaudido pela sua voz inigualável de primeiro barítono. Se o procurardes neste momento, encontrareis saboreando um São Lourenço, essa afamada água que é hoje encontrada nas casas frequentadas pela mais fina sociedade. Esta é a versão mais longa, também a outra versão mais pequena. Ainda existe água São Lourenço? Não sei. Existe. Existe? Uau! Então vou ter de procurar. Vou ter de procurar. Portanto, ele está associado. Ok, esta apareceu, eu citei do Jornal do Comércio mais no fim do sua turnê, mas também apareceu mesmo no anúncio em vários outros jornais, sobretudo do Norte e Nordeste. Portanto, estas são todas formas de publicidade que encontrei. Agora, a questão do repertório. Mencionado, não é? Aqui no anúncio, fala sobre os lugares onde ele cantou. De facto, ele cantou em mais lugares. Também cantou na Polónia, na Escandinávia. Mas o mais importante, de facto, é Berlim, onde ele era cantor convidado. Ele cantou estas óperas em Berlim, e Pagliacci, com Tonio, Falstaff, para o protagonista, mesma coisa em Rigoletto e Escamillo em Carmen. E há excetos de todas estas quatro óperas, tipicamente nos seus recitais. O prólogo de Pagliacci, quando era o Paggio, que é um exceto muito curto, ele leva mais um minuto para cantar, mas ele cantou em todos os concertos. O monólogo de Rigoletto e a área do Toreador de Carmen. Eu fiz uma referência aqui que ele também cantou Carmen em Lisboa, no récito. Foram só 2 récitos no Coliseu dos Recreios, sendo o primeiro em presença do rei Dom Carlos. Infelizmente não há muita informação sobre isso. Eu procurei nos jornais em Lisboa, mas cantou e muito bem. Outros textos de ópera que ele cantava no Brasil, a Romanze de Fausto, ou Du mein holder Abendstern de Tannhäuser, que às vezes cantava em alemão, às vezes em português, às vezes em italiano, indiferentemente. Credo in un Dio crudel de Otello de Verdi, e a Romanze a Mortivietta de Fedor de Mascagni, que é uma área de tenor. Ele era barítono, mas ele aventurava-se sempre a cantar esta área, e às vezes nos anúncios vê-se que ele vai cantar nos 3 registros, barítono, tenor e baixo. Eu não sei se alguma vez chegou a fazer isso exatamente, porque numa das críticas que eu li, ele cantou sim, o repertório normal de barítono, cantou a Mortivietta, correu muitíssimo bem. Depois ele diz, lamento muito, não vou cantar a parte a área de baixo porque esqueci-me dessa voz em casa. Com todas as risadas que a voz em casa fazem. Esse foi o seu desculpa, não cantou a parte de baixo. Não sei se desse dia não tinha muito voz tão grave ou simplesmente esse é um truque, não é, que ele fazia habitualmente. Mas não era só ópera que ele cantava, antes pelo contrário, ele fez questão nesse turnê de ter um repertório extremamente misto. Do repertório internacional, são basicamente canções leves de várias tradições europeias, de Jean-Baptiste Faure, Lena Rameau, Paul Delmé, Rosette Sijoli. Há gravações, por causa de todas estas no YouTube. 2 canções de Massenet, de Tosti Ideale e Chanson d'Adieu, e de Fermin Maria Alvarez, La Partida. Estes são sistematicamente presentes no seu repertório, mas também fiz questão
incluir um repertório luso-brasileiro, especialmente compositores brasileiros. De Viana da Mota, esta canção Lavadeira e Caçador, mas também, como podem ver, de Itaberé da Cunha, são duas canções, especialmente Velha História, que é sempre muito, muito popular. José Rujo da Viana, Maria e Amor, e a Casa Branca da Serra Modinha de J.C. Oliveira. Eu não sei quais são os nomes de J.C., porque ele nunca está sempre em J.C. nos anúncios. Nos jornais é sempre. Portanto, podemos ver que aqui é um repertório muito, muito misto, que permite ao cantor demonstrar vários aspectos de sua voz. Este repertório todo das óperas, dos textos de ópera mais isto, são mais basicamente suficientes para 2 programas. Os programas tipicamente não são muito longos, por uma razão muito simples, que ela acabava por ter de pisar ou ter ar, ou mais ar, quase todos os números. Portanto, o concerto acaba por ser o dobro, o triplo quase do que está previsto, porque teve de repetir tudo outra vez. Este é especialmente quando era Paggio de Falstaff, é especialmente sujeito, este é 4 ou 5 vezes, às vezes ele tem de cantar. O seu acolhimento como artista. Por um lado, há notícias e críticas muito, muito genéricas, como esta primeiro, com uma boa concorrência, o barítono Chico Redondo realizou domingo o seu anunciar o concerto, sendo muito aplaudido nas diversas coisas que cantou, que não nos diz muito, só que cantou e que correu bem. Por outro lado, de vez em quando, há observações mais pertinentes, como esta, que é bem feito em termos de descrição da voz. A sua voz extensa, cheia, por vezes forte e intensa, o que é ideal para alguns desses textos de ópera. Por vezes suavíssima e abeludada, encanta, arrebata a quem tem a suprema ventura de ouvi-la em suas dulçurosas modulações. Dulçurosas modulações são um bocado vagas, não é? Mas o resto, acho que de facto explica bastante sobre a natureza da sua voz. Personalidade. É esta caricatura lindíssima que surge no Pão de Rio de Janeiro, uma caricatura de Alfredo Cândido, que era um caricaturista português. O que se repara aqui não é só o seu vasto tamanho, mas aqui está Falstaff. Falstaff, que é sempre considerado uma figura muito grande, corpulento, e é pequenino ao lado de Chico Redondo. E depois há estas bailarinas, não é? Muito delicadas, que fazem muito contraste com o tamanho dele. Uma citação final sobre quando ele estava em Fortaleza. Falando-nos de Fortaleza, o Chico Redondo disse: olha, a impressão que recebi da sua cidade foi muito outra que a esperada por mim. Tinha gostado imenso. Depois contou esse espanto que a minha figura despertava em toda a parte. Não foi aqui tão grande. Assim mesmo ri, hoje bastante, no hotel, à mesa do almoço. O gerente enxutou um magote de garotos que me espiava à janela, assombrados da minha gordura de 145 quilos. Eles se foram, ficando apenas um, de olhos vivos, muito curioso. Eu suspendi o garfo e interroguei-o. Nunca viste um homem comer pequeno? Muitos tenho visto, meu senhor. Nunca vi um tão gordo e tão feio. E Dom Francisco Coutinho nos contou isto a rir ainda, deliciado com o espírito do garotito. E ele, o Chico Redondo, é assim bom, muito despretensioso, muito artista. Ou, sobretudo, muito artista, muito artista. Conclusões rápidas.
só umas breves reflexões sobre o uso de jornais. Pesquisar na hemeroteca digital não é necessariamente simples. A escolha do termo ou termos é crucial. Por exemplo, quando eu estava a trabalhar sobre a Carmen, procurei Carmen. Ora, o nome Carmen é tão comum que eram milhares de hits. Não deu. Tive de procurar Bizet. Bizet é que resultou, mas o problema é que não sempre dizem Carmen de Bizet. E, portanto, vai-se perdendo alguns e tem-se de tomar isso em consideração. Portanto, quando eu encontrei uma referência a Bizet, pode ser que esteja numa crítica ou no anúncio, mas tenho de procurar os outros nestas datas, porque às vezes há Bizet no anúncio e não na crítica, ou ao contrário. E, portanto, foi necessário fazer alguma investigação à volta das datas em questão nos jornais relevantes. E o motor de pesquisa não apanha tudo, porque é um sistema fotográfico de identificação de caracteres e às vezes estão mal impressos e, portanto, não reconhece. E uma das coisas que encontrei quando há palavras divididas entre linhas, por exemplo, não apanha, geralmente. Portanto, há problemas deste tipo. Portanto, esta é a primeira questão. Segundo, os jornais são muitos. É necessário selecionar os relevantes, selecionar dentro da seleção e assim até selecionar dentro da seleção para encontrar realmente o cerne que interessa. Acho importante evitar a abordagem positivista de uma simples narrativa do que aconteceu. Importante porque isso tipicamente é uma abordagem acrítica. Temos de ter cuidado, temos de pensar quem é que está a escrever e se está de facto bem feito a notícia. E torna-se também facilmente muito repetitiva, porque um concerto num lugar e outro concerto noutro lugar é muito semelhante. Portanto, é necessário identificar temas e levantar questões. Cada crítico tem o seu prisma, ou seja, isso é importante porque um crítico pode dizer que foi um excelente concerto, outro pode não gostar. Depois temos de encontrar um meio termo e tentar perceber o que é que se passa exatamente. Quando temos mais do que uma fonte, que nem é sempre o caso. É uma questão também de citar exemplos. Quando são, por exemplo, aquela genérico que eu citei, basta um exemplo de uma crítica genérica, não precisamos de tantos. Mas há outras que chamam a atenção por algum motivo, porque então é mais detalhe de uma forma ou outra. E caricaturas não são simplesmente para nos fazer rir, têm que ser interpretadas. Isso é muito importante. Por exemplo, eu lembro-me de uma caricatura lá em Portugal de Sansons e a visita dele, e só a certa altura apercebi-me que havia referências a acontecimentos políticos em França que não são necessariamente imediatamente óbvios para nós, porque não estamos necessariamente a seguir a política francesa da época. Portanto, às vezes há coisas escondidas que tem-se de tentar perceber o que se passa. Eu achei nessa caricatura que eu mostrei o tamanho da Falstaff. É importante perceber o que se passa ali. E pronto, o que os jornais têm imenso para nos oferecer. Para mim tem sido um alívio extraordinário poder trabalhar com jornais, porque eu tipicamente trabalho com o século XVIII e o século XIX, onde simplesmente não tenho jornais como fonte, ou muito, muito raramente. Portanto, para mim é uma aventura poder trabalhar com jornais, mas é necessário ter os cuidados. Obrigado. Então, agradecemos muito ao professor David Kramer por essa apresentação tão instrutiva e ao mesmo tempo muito engraçada, não? Aliás, ele faz todo a performance, né? Então ajuda bastante. Então, agora teremos o professor Guilherme Goldberg, da UFPEL. Então,
Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar novamente aqui em Goiânia, nesse evento que já mostrou a sua longevidade, espero que tenha muito mais longevidade. Estar aqui nessa mesa junto com o David, que é um amigo já de longa data, e com a Marta, que é de mais longa data ainda, e somos novos ainda. E é uma mesa fundamental. Eu trabalho com jornais, eu me dei conta disso hoje de manhã, há 11 anos. E eu lembro que trabalhar com jornais é sempre uma complicação. E a primeira coisa que há de complicado é a metodologia de acesso à informação. Então, por exemplo, quando a gente vai abordar uma notícia e definir a temática da notícia, já começou aí o problema. Porque uma notícia não tem só uma temática, ela pode ter várias temáticas. Então, qual é a temática que eu posso, ao meu critério, considerar como a primeira temática? E quais seriam as acessórias, ou as secundárias, ou terciárias, assim por diante. Então, é um problema, de fato, muito sério. O que eu vou apresentar aqui é fruto também de uma grande pesquisa que a gente começou há 2 anos, que é sobre Oscar Guanabarino. E o meio de procura, a máquina de procura, e tudo está na hemeroteca digital, ela falha muito. Eu lembro que quando eu fui pesquisar o nome Oscar Guanabarino no jornal O País, na hemeroteca digital, nós localizamos 35 entradas. Não é possível. A gente sabe a importância que Oscar Guanabarino, como crítico e como jornalista de cultura e de música, tem, ou teve. E só 35 não é possível. Bom, vamos resumir tudo. Nós fizemos, numa primeira etapa do projeto de crítica musical, Oscar Guanabarino é a crítica musical do Brasil, o levantamento de todas as críticas identificáveis escritas no jornal O País, de 1884 a 1917. Todas as que estão ou assinadas ou referidas diretamente, como escrevi em tal data. E como é que foi feito esse rastreio de notícias? Jornal a jornal, página a página, coluna a coluna. Então é um trabalho hercúleo, é um trabalho imenso, e que resultou 4 volumes que já deviam estar publicados, mas a gente descobriu algumas falhas de transcrição no 2º volume, então até a semana que vem isso está resolvido. Bom, então essa comunicação tem a ver com isso, com Oscar Guanabarino, que é considerado, por exemplo, por Luiz Antônio Giron, o fundador da crítica especializada no Brasil, cujos primeiros folhetins surgiram na década de 1870. E isso a gente encontra também nos jornais contemporâneos ao Guanabarino. No jornal O País, de 1923, quando ele não era mais crítico desse jornal, está escrito: Oscar Guanabarino, o pai da crítica musical brasileira, completa hoje 89 anos de idade e mais de 60 de crítico. Seu nome, a sua autoridade transpuseram as fronteiras nacionais para tornarem-se conhecidos e respeitados em toda parte.
Oscar Guanabarino é bem a história viva de meio centenário da vida artística brasileira, a qual ele tem dado o melhor da sua existência, num esforço ininterrupto e do maior labor para a elevação da nossa cultura. Bom, não é sem justificativa a associação do crítico com a história da vida artística brasileira, personificando-a, uma vez que seus escritos abarcam um período iniciado nos finais de 70 até 1937, ano de sua morte. Sua longevidade o colocou frente às mudanças ideológicas e estéticas ocorridas no Brasil em um período de intensas transformações. Vamos pensar que ele saiu do Segundo Reinado e a Primeira República, governo provisório, do romantismo às correntes modernistas e nacionalistas, do cultivo da ópera ao estabelecimento da música de concerto e música de câmara, do diletantismo à profissionalização musical, e tem muitas outras. E o posicionamento frente a essas questões está registrado em suas atividades jornalísticas, convertendo-o não apenas em uma testemunha privilegiada, mas como um dos atores da história artística e musical do Brasil na virada do século XIX e XX, isto é, durante a Belle Époque. Bom, aí está a figura. O que eu vou começar a relatar agora sobre o Guanabarino é extraído de uma entrevista que ele forneceu ao O Malho. Inclusive, todas essas fotografias e caricaturas estão no O Malho. E imagino que à direita de vocês é a caricatura dele, do casamento dele, aos 89. Não é 80. Aos 80 anos de idade ele casou com um broto. Então, ali é a caricatura do casamento dele. Nascido na cidade de Niterói, em 29 de novembro de 1841, Oscar Guanabarino começou seus estudos de piano aos 6 anos de idade e aos 15 tinha a pretensão de rivalizar com ninguém menos que o pianista português Arthur Napoleão. Posteriormente foi trabalhar como timpanista e mestre dos coros do Teatro Provisório, onde seu pai era o diretor da Ópera Nacional. Aliás, o seu pai era o famoso Norberto, esqueci o sobrenome, me socorre, Manuel. Souza e Silva. Norberto Souza e Silva. Quando da demolição desse teatro, Guanabarino já escrevia para os jornais, ambiente no qual foi introduzido pela influência do pai. Está aqui o nome inteiro. O jornalista, poeta, romancista, dramaturgo, historiador, tradutor e crítico literário Joaquim Norberto de Souza Silva. Importante intelectual da época, Joaquim Norberto foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro entre 1886 e 1891, o qual pode ser entendido como a primeira grande instituição brasileira na qual a história da arte ocupava um lugar fundamental para a compreensão da nossa história. E essa informação sobre o Instituto Histórico e Geográfico é a única que não é extraída de jornal, é de uma dissertação da Grangeia. Como músico, Oscar Guanabarino também foi professor de piano, mantendo uma escola nos salões do Teatro Lírico. O próprio crítico divide essa atividade em 2 períodos, o anterior e o posterior a Gottschalk. Segundo ele, se antes era um mau professor que, em todo caso, aprendia com as alunas, coube a Gottschalk mostrar-lhe o verdadeiro caminho da ciência pedagógica, inspirando a escrever O Professor de Piano ou Arte de Educar um Pianista desde os Rudimentos até o Ensino Transcendental, método de ensino publicado na Revista de Música e Belas Artes em 1880. Isso tudo se encontra em jornais periódicos. Quanto a seus alunos, Guanabarino orgulhava-se de ter formado 4 pianistas que conquistaram reconhecimento internacional. E eu acho importante a gente lembrar dessa questão, do orgulho dele enquanto professor que formou 4 pianistas, mulheres. Dila Josete, nos Estados Unidos da América, Ofélia Nascimento, em Leipzig,
e as irmãs Valina e Inocência da Rocha, que foram aplaudidas em Paris, cabendo a segunda o contrato para as cidades do sul da França e depois para diversas cidades da Itália e Berlim. Além dessas artistas, vale salientar Eunice do Monte Lima, conhecida como Eunice Catunda, Aires de Andrade e Manuel Bandeira. Eu não sabia que eles tinham estudado com Oscar Guanabara, agora eu já sei, dito pelo próprio. Afora essa atividade artística, Oscar Guanabarino foi um dramaturgo de grande reconhecimento, figurando em listas dos principais autores da época. Entre suas peças teatrais, receberam destaque Ave Maria, premiada pela Prefeitura de São Paulo, O Senhor Vigário, vencedora de um concurso no Rio de Janeiro, Aurora, levada à cena no Teatro Solis, em Montevidéu, em 1909, a Moi Rien que Moi, que seria representada em Paris pelo empresário da Rosa, não sei se foi, seria. Seu compromisso com essa profissão o coloca entre os fundadores da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, junto com nada menos que Bastos Tigre, Francisca Gonzaga, João do Rio, Oduvaldo Viana, Raul Pederneiras, Viriato Correia e outros. Está a placa fixada na entrada da SBAT no Rio de Janeiro. Quem tiver interesse é bom correr para ver enquanto eles não forem despejados do prédio. Eles estão correndo risco. No entanto, mesmo com o reconhecimento recebido como professor de música e dramaturgo, o ofício que tornou Guanabarino mais ilustre foi o de jornalista. Figura controversa, exerceu a crítica nos principais jornais da cidade do Rio de Janeiro, como O País, de 1884 a 1917, o Jornal do Comércio, de 17 a 37, assim como contribuiu com a Revista de Música e de Belas Artes, a Gazeta da Tarde, onde escreveu um folhetim sobre a ópera Salvador Rosa e Fosca, de Carlos Gomes, o Vida Fluminense, onde assinava a coluna Livra, Notas de Música, assinando com o pseudônimo Carino, entre outros periódicos, além de outras incursões com outros pseudônimos que a gente já pôde diagnosticar. Assim, não faltaram escritos polêmicos e irônicos. Ele era um combatente nato, destacando-se, por exemplo, aqueles destinados, conforme o tempo, volto a me referir a isso, Instituto Nacional de Música, ou a músicos e jornalistas a eles ligados, como Osório Duque Estrada, na Gazeta de Notícias. Por que eu frisei o na? Porque Rodrigues Barbosa, do Jornal do Comércio, Luiz de Castro, da Gazeta de Notícias, Cardoso de Menezes, do Novidades, e também digno de nota, uma altercação com Antônio Sá Pereira, aquele mesmo amigo do Mário de Andrade, sobre o seu ensino moderno do piano em 1933. O constrangimento gerado por algumas críticas de Oscar Guanabarino resultaram em desafios curiosos. Um deles foi proposto pelo professor Miguel Cardoso, sobre a sua gramática musical eivada de erros. Um duelo artístico. Aqui está a notícia desse duelo que foi proposto pelo Miguel Cardoso. Lanço-lhe o repto para um duelo artístico em uma das salas do Imperial Conservatório de Música e perante uma comissão composta dos nossos respectivos padrinhos. Por minha parte, apresento como testemunhas os distintos e abalizados professores, senhores Alfredo Bevilacqua, Paulo Faulhaber e Carlos Cavalier. Minha arma será uma lança de 5 pontas em que se leiam harmonia, contraponto, fuga, composição e instrumentação. Distintivos estes que caracterizam o músico profissional. Não é o crítico da semana ou o professor da escola normal da corte quem desafia ao crítico do país, porque o Miguel Cardoso era esse professor da escola normal da corte. É o professor de música Miguel Cardoso que deseja encontrar-se com o professor de piano Oscar Guanabarino. Ora,
responde o Guanabarino. Na qualidade de desafiado, pertence-nos a escolha da arma. A nossa questão de competência não está terminada, tanto que o senhor professor quer deslindá-la. Logo, a nossa arma será a sua gramática. Se, pois, tivermos de aceitar já o desafio do Sr. Cardoso, a nossa condição seria continuarmos nós a análise da sua desastrada gramática, defendendo-a o autor e muito ilustrado professor da escola normal. O final de tudo isso foi uma crítica do Guanabarino que ele encerra dizendo: vai estudar. Ponto. Outros dois resultaram efetivamente em provocações para mais duelos. O primeiro foi lançado pelo músico Carlos de Mesquita em 1890 e o segundo pelo dramaturgo Roberto Gomes em 1912. Mesmo assim, embora inúmeras vezes contestado, suas convicções e conhecimento musical respaldam o respeito com que as suas colunas eram recebidas e reconhecidas devido à importância como crítico musical. Isso a gente consegue observar nesta notícia assinada pelo maestro de coros César Bonafuz para a cidade do Rio. Seu juízo crítico pode-se considerar a última ratio, o golpe final desfechado na vida artística do infeliz. Falou Guanabarino, basta de palavra. Artista que ele amparou com a custódia de um elogio seu, pode logo contar com os favores e as simpatias do público. Também o desventurado que não caiu sob a égide protetora do paraninfo das multidões, pode também contar com o de profundis, porque está irremediavelmente perdido. Oscar não gostou do músico este que abandone barcos e redes e vá cuidar de outra vida. Aqui está a origem de tantos ódios contra este inofensivo moço, tão importante nas suas críticas, respeitáveis quanto destemido, soldado nas suas pontarias patrióticas. Soldado e músico jornalista, eis as duas feições mais simpáticas porque se nos apresenta. Sim, ele foi soldado, ele lutou numa das guerras que o Brasil teve nesse período. Como se vê, Bonafuz aponta como um dos comportamentos necessários ao desempenho da crítica musical ser destemido, mas a qualificação de inofensivo vão combinar que isso passa longe. O respeito e o temor que as suas críticas geravam também encontram correspondência em anedotas, como a publicada no País em 30 de junho de 1909, dessa vez sobre o teatro. Eu não vou ler toda ela, está aqui, mas o resumo de tudo é que alguém emite uma opinião e o interlocutor diz: fala baixo, o Guanabarino pode estar por aqui. Não, mas para aí, mas o Guanabarino, por que ele tem que se meter com a opinião? Não. Mas isso é um problema? Eu não, olha, sei lá se é um problema, mas a gente não pode emitir opinião se o Guanabarino estiver por perto. E aí eles voltam a entrar no teatro, meio pé ante pé, meio receosos que o Guanabarino os tivesse escutado. Esse é o resumo desta notícia que está aqui transcrita. Enfim, a ênfase de seus juízos, muitas vezes ácidos e agressivos, levou Guanabarino a ser condenado por crime de imprensa. Gente, isso não é de hoje, não. Ele foi condenado por crime de imprensa em 1936, do qual recebeu a solidariedade da Associação Brasileira de Imprensa e o apoio do Sindicato dos Jornalistas Profissionais através da assistência judiciária. Para quem não sabe, o auditório da Associação Brasileira de Imprensa chama Oscar Guanabarino. Assim, se levarmos em consideração que Oscar Guanabarino foi um importante ator do ambiente musical brasileiro, cuja relevância é atestada já por seus contemporâneos, demonstrada ao longo de ao menos 58 anos de atividade profissional, quase faltou raro, é surpreendente que, até o momento, seus escritos sobre música não estejam sistematizados, mas sim dispersos em várias publicações, muitas delas somente com ilustrações anedóticas. Então é muito comum a gente ter informação sobre essas
notícias do Guanabarino, mas elas estão sendo mostradas como algo engraçado, algo de alguém que é conservador, de alguém que era contrário ao Alberto Nepomuceno, que era contrário ao Leopoldo Miguel, que era contrário a várias questões. E a partir daí, a gente tem um engessamento de concepções sobre o Oscar Guanabarino, como o quê? Como um anti-wagneriano. O Oscar Guanabarino como um adepto à música italiana, ao lirismo italiano. O Oscar Guanabarino como qual seria a sua posição em relação ao Dom Pedro II ou à própria República? Qual seria a sua postura frente às modificações do ambiente musical que estavam acontecendo? Bom, eu acho que é importante, antes da gente começar a pensar sobre isso, o Guanabarino ele sempre foi muito consciente nas suas posturas sobre o papel da crítica musical. Então, aqui são escritos dele. A plateia, ele admite 3 níveis da crítica musical. E ele deixa isso muito claro. Uma coisa é público, plateia. Outra coisa é o artista, o músico. Outra coisa é o crítico. Enquanto sua função social de não só formador de opinião, mas também de educador. Ele tinha isso muito claro. A plateia aceita o que lhe convém, aplaude segundo as suas impressões subjetivas, prefere a forma, o músico mede o saber do compositor, acompanha os movimentos do ritmo, estuda as diversas formas de cadências, espera pela resolução das dissonâncias, aprecia o preparo para o emprego deste ou daquele acorde, dá, enfim, mais importância ao fundo. O crítico opõe-se às duas entidades, porque requer a unidade do fundo, a unidade da forma, sem confundir inteligência com sentimento e imaginação. Entretanto, e o entretanto é meu, o público sempre é verdadeiro. As suas manifestações resultam de uma reação do fim da arte nobre e estado emocional que se deriva da simpatia ou antipatia. Mas o crítico que elogia o que foi aplaudido e ataca o que foi repudiado, ou é um adulador ou um ignorante. Então ele tem muito clara essa postura do que seria fundamental para um posicionamento enquanto crítico. E a partir disso, a gente também na antologia, na recolha de notícias que nós fizemos, nós temos muito claro o que é um posicionamento crítico do que é uma crônica. Porque também ele tem crônicas de apresentações musicais. Ele não traz um posicionamento crítico, ele traz uma crônica simplesmente, uma descrição do que está acontecendo ali. Assim, para Guanabarino, mesmo com a consideração da legitimidade do juízo do público, um crítico não poderia tomar por base os seus aplausos. Para ele, a nossa missão no teatro é de ser crítico e não de repórter de acontecimentos teatrais. Eu acho isso fundamental. O crítico, ele faz uma avaliação. Mesmo assim, é interessante salientar que para ele o público seria o grande juiz, o que leva a refletir sobre o papel do crítico na engrenagem da cultura e seu poder influenciador. Ao examinar questão semelhante nas críticas musicais de George Bernard Shaw, Charles Rosen observa que o rigor dos juízos críticos seria irrelevante tanto para os artistas quanto para o público. Para ele, executantes e agentes querem louvor e não justiça. O público, tanto o que lá esteve quanto o que poderia comparecer em outras oportunidades, quer acima de tudo uma avaliação do prestígio da ocasião e dos executantes, e quer também, aliás, ser entretido e divertido pelo crítico. Ou seja, o crítico também diverte. A maneira que ele se manifesta também é uma forma de diversão. A partir daí eu estou trazendo então alguns elementos que foram diagnosticados, ou algumas linhas de ação que foram diagnosticadas nas notícias de Guanabarino. Uma delas é o nacionalismo musical. E é super importante uma notícia que ele escreve em 1900.
Toda a música existente entre nós é filiada às escolas estrangeiras. Carlos Gomes tem a sua origem artística na Itália. Mesquita teria sido um francês se não fossem as exigências dos nossos teatros de opereta, mágicas e revistas. Alexandre Lévy, de São Paulo, era filho da pleiade ilustre de sinfonistas franceses. Assis Pacheco, um talento enorme, desequilibrado por falta de estudos. Nepomuceno vive da glória de haver escrito uma peça na Europa em tonalidades gregas e faz rapsódias portuguesas misturadas com Grieg e Wagner. Leopoldo Miguez, o mais hábil dos compiladores de poemas sinfônicos, é Beethoven quando se apropria do que é Beethoven, é confuso quando quer ser Wagner, e toda a sua música representa um punhado de confetes sonoros que lembram mestres franceses, alemães, suecos, hibridações de Brahms com Massenet, Saint-Saëns com Berlioz, tudo decantado num cérebro em que o enorme talento se funde com a mais perigosa forma de orgulho, que é aquela que se mascara de modéstia. Ele não tem peias na língua, não. Ele escreve e está encerrado o assunto. E aqui é importante a gente fazer um paralelo entre o que ele escreveu sobre o Garatuja, do Alberto Nepomuceno, que é uma obra que lida com machixe, com lundu, que traz o Pica-Pau Atrevido e faz um contraponto do Pica-Pau Atrevido com o lundu Nego Velho Quando Morre, para citar dois elementos que estão ali, como que ele escreve sobre o Alexandre Lévy. Primeiro ele acaba com o Garatuja, que o Garatuja, onde já se viu levar essa música da ralé para o templo da música séria brasileira. Agora, quanto ao samba do Alexandre Lévy, ele comenta, ele enaltece e diz que, baseado em cantos populares, tinha o ritmo como fundamento. Segundo Guarabarino, a propriedade do trabalho era tal que poderia ser assinado por qualquer mestre de renome europeu. Então, é algo que ainda precisa ser melhor avaliado, melhor compreendido. Por que essa diferença em relação à utilização de música que seria de vertente popular? Quanto ao modernismo musical, eu vou passar mais rápido esse slide. Ele deixa muito claro a respeito do modernismo, que na sua época, e ele tem muito isso, está registrado, a arte moderna é o ecletismo. E ele atribui esse ecletismo, por exemplo, Manon Lescaut é uma das melhores partituras produzidas pela arte moderna no lado do ecletismo. E ele atribui essa arte moderna eclética a sua origem à França. Mas ele, da mesma forma, na última citação, ele comenta que compositores franceses criaram a sua escola, reunindo as tendências peculiares aos alemães e aos italianos, e obtendo assim esse ecletismo que é indubitavelmente o ponto de partida da música moderna, apurada pela mente fértil de Saint-Saëns, exagerada pela escola wagneriana e habilmente assimilada pelos mais antigos cultores da música dramática, originando Aida e Otelo. Bom, em relação a Wagner, o nosso Guarabarino anti-wagneriano, pois o Malho apresenta o Oscar Guarabarino como a expressão máxima da nossa crítica musical. Tem a idade de Wagner, sonha com Wagner, sabe Wagner de cor e salteado, não admite que haja quem não seja wagneriano, tem que ser à força. Quem não é, não presta. Os jovens, os modernos, provocam a sua ira, não têm direito à vida. O que eles fazem não é música, só Wagner. Então, é interessante isso. Como é que um anti-wagneriano ele é apresentado como wagneriano? Então, voltamos ao que está sendo falado nesse simpósio desde ontem, a necessidade de fazer um retorno crítico às fontes, porque a gente está engessando gavetinhas e características a esses personagens que não são, na verdade, ele não é isso ou aquilo, ele é tudo isso. E o ponto de virada em relação a Wagner
foi em 1893, que eu não vou ler aqui porque o tempo não vai permitir, que é quando ele ouve Lohengrin. Então, aqui ele tem um ponto de virada, onde ele, de fato ele atribui que ele foi iludido pelos como é que ele chama, literatos franceses, que os literatos franceses é que geraram toda essa confusão e essa não aceitação de Wagner. E por fim, a gente aqui tem a listagem de outros focos possíveis para isto. Só uma palhinha muito rápida, antes que me casse o microfone. Sobre o Estudo Nacional de Música, ele é quase como um vigilante nas notícias que nós temos da boa administração pública. Então, enquanto ele elogia o Leopoldo Miguez enquanto compositor, ele massacra o Leopoldo Miguez enquanto administrador, porque a maneira que ele faz as contratações, a maneira que a questão administrativa se dá, é um problema muito sério, e ele denuncia tudo isso. Da mesma forma, o ensino musical, o ensino feminino, é interessante que ao mesmo tempo que ele congela, ou ele traz muito forte a questão dos estereótipos femininos, a música feminina, a música flácida, toca como uma mulher, ou ele elogia Guilmar Novaes, que toca como é um homem tocando, e ele elogia Guilmar Novaes. Mas ao mesmo tempo, e é quase um paradoxo talvez, a maneira que ele se posiciona contra o ensino feminino é dramática. Ele acha que é um desserviço que se ensine as mulheres a fazer música como estão fazendo. Por isso elas tocam de forma flácida, por isso elas tocam mal. Elas deveriam ser ensinadas como os homens também são ensinados. E inclusive ele faz uma crítica da crítica. Em que termos? A crítica não pode ser mole com as mulheres, porque assim não faz com que elas de fato desenvolvam a sua percepção crítica e aprofundem o seu estudo. Isso tem escrito em várias. Outros pontos importantes: sonoridade da época. Tenho certeza que ninguém ouviu falar em Salomon e Adasson. É fabuloso. Então a gente perceber a sonoridade da época, e a partir daí a gente começa a perceber que essas sonoridades estavam impregnadas lá e cá, e essas músicas aconteciam sim no Rio de Janeiro. A economia da cultura, os empresários, Dias Braga, português, Dutti, Ferrari, Milone, Musella. Economia da cultura, com notícias de contabilidade de companhias líricas. Questão da música séria, música de entretenimento. Tem discussões maravilhosas sobre classificação vocal, soprano lírico, ligeiro, dramático, antigo e outras tantas. Tem também, e aqui já ele não fala sobre isso, mas é algo importante que eu acho que nós devemos mirar, que é a crítica como gênero literário e o emprego naquele período da ironia e do sarcasmo, que faz parte, inclusive, é uma característica do próprio modernismo carioca, que é a ironia e o sarcasmo, que é uma forma de humor que não só atinge quem deve ser atingido, mas ridiculariza o outro. Então isso é muito mais complicado. Por fim, aqui é a capa do primeiro volume das nossas antologias, que vocês vão receber notícias em muito breve. Baseado nisso, nós esse ano deveremos ter o 3º Simpósio Internacional Música e Crítica. O primeiro foi em lembrança dos 80 anos de falecimento do Oscar Guanabarino. Essa charge é uma daquelas altercações, aqui é com o crítico do jornal Novidades contra o país. É engraçado porque o jornal Novidades ele era tão conservador quanto. Então, de novidades tem o quê? Aqui é do 2º simpósio, aqui alguma coisa das referências. Enfim, estourei só 3 minutinhos, me perdoe. Gente, muito obrigado e até a próxima. Eu gostaria muito de agradecer a Ana, a Magda, né? E nossa, assim, é muito David que a gente já tem uma relação de amizade, né? E o Guilherme também, a gente já se conhece há muito tempo,
O Carlos Alberto, nós somos colegas, quer dizer que eu estou me sentindo realmente em casa, né? E eu vou tentar falar mais ou menos, isso daí pode ser que não consiga, porque o Carlos Alberto com certeza vai me cortar, porque eu falo mais que o homem da cobra. E aí acaba sendo um assunto que eu acho fascinante. E é interessante que eu coloquei esse mapa aí, que é um pouquinho posterior à época que eu estou fazendo, que eu vou estar trabalhando, eu vou trabalhar aqui com 1800 até 48 por aí, 58. Né? Então, quer dizer, isso aqui é um pouquinho, é dos anos 60 mais ou menos, porque esse livro do Fletcher e do Kidder, que eram dois missionários americanos que vinham para cá para vender para a Bíblia. E aí eles fizeram várias viagens e descreveram, tem descrições muito interessantes. E esse daqui, o Rio de Janeiro, vocês veem, tem Gamboa, aqui está Gamboa, né? Saúde, aqui, olha, São Bento, e aqui, olha aqui o passeio público está aqui, ó. Né? Quer dizer, esse era o Rio de Janeiro da época, quer dizer, é o menor ainda do que esse da época, porque esse mapa é um pouquinho posterior. Uma coisa que aliás, eu nem falei o título, né? Eu também vou trabalhar, ao longo do trabalho vocês vão perceber assim o assunto com detalhes, né? Eu vou falar sobre a valsa, é um projeto que eu resolvi interromper pela quantidade enorme de dados que eu não vou poder, como se diz, no que me resta de vida, abarcar. Então eu resolvi parar com esse projeto. Mas esse daqui, hoje eu vou apresentar um fragmento que é relativo à valsa nos folhetins dos jornais, né? E a valsa, essa literatura que existe sobre valsa é muito pequena, assim, então a gente tem o Grove Music Online, por exemplo, que aí a gente tem artigos sobre a valsa, e a gente tem artigo também sobre uma coisa que é chamada dança alemã, que é a Allemande. Por quê? A Allemande era como eles chamavam dança de par no século XVIII. Então, o Debré, por exemplo, ele descreve o lundu como um tipo de Allemande. É tão interessante isso, né? E é interessante que a descrição que o Debré faz é que o Araújo Porto Alegre vai colocar naquele famoso artigo chamado Ideias sobre a Música, né? Também eu trabalho com esse da musicologia crítica, o Derek Scott, né? E ele faz um trabalho muito interessante sobre a música, o estilo de entretenimento musical, que seria a música comercial e a arte séria, é uma coisa que já está acontecendo no século XIX. Ele trabalha não só com a valsa, mas ele trabalha com cabaré, com vários outros, são 4, é um dos 4 grandes estilos. Né? E agora é interessante que alguns os críticos musicais, como o próprio Hanslick, eles admiravam os Strauss, né? Tanto o pai quanto o filho, apesar que ele só falava isso na hora que já era no enterro, que eles falavam, morria, aí ele falava, ele era muito bom, né? E também tem um livro que é resultado de uma tese que é dessa mulher que se chama Sevin Yaraman, que ela é turca, né? E ela foi aluna do Leo Treitler, né? E eu acho muito interessante que ela trabalha com a valsa, e eu não vou fazer todos os elementos. Uma coisa que ela trabalha, por exemplo, a valsa como música, ela fala que a valsa como música não pode ser separada, a questão da dança, da questão dança e música estão muito ligados, então o movimento e o ritmo, todo isso que aparece na dança, mas ela trabalha também um elemento também
um dos elementos que ela trabalha, uma das funções, é como que a valsa foi usada no teatro. Não só no teatro, como no balé. E para o nosso caso aqui é muito interessante, porque um dos capítulos grandes dela é que ela faz o trabalho das figuras, principalmente as figuras femininas, e como que a valsa, por exemplo, na Traviata, ela chegou a ser como se um elemento estruturante de toda a ópera. Porque você tem a valsa no início, a valsa no final, os duetos são em valsa, né? E a valsa aparece de vários elementos. E o desenrolar do romance da Violeta e do Alfredo, né? A Boêmia de Puccini, a valsa, é a sedução e a sensualidade da museta. E ele analisa também o Wozzeck de Berg, né? Onde a Maria, a valsa, quando ela está dançando a valsa lá com o capitão, é a infidelidade personificada, né? Valsar seria como confirma essa espécie de fraude lasciva. É coincidente que a Traviata, em português significa figurativamente a mulher caída, né? Tenha sido baseado no romance A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho, que é um livro famoso, meio romance, meio folhetim, melodrama, né? E aí, como será comentado, que eu vou comentar mais tarde, esse controle da mulher, que é uma minoria, inclusive quantitativa no Brasil do século XIX, numa sociedade patriarcal, monogâmica, com índices altos de analfabetismo, acontece também através da literatura facilitada nos rodapés dos jornais de domingo. E a censura à valsa, que é uma dança de par enlaçado com o casal, o primeiro do lado, fica ao contrário, né? Do lado esquerdo mesmo, né? Do lado esquerdo são os pares, porque o casal gira em torno de si mesmo e gira no salão, não é? E é a primeira vez que acontece também um tipo de dança onde o casal tá enlaçado, né? Porque o minueto é do lado, né? Isso é muito importante, e essa possibilidade de contato físico e também a liberdade de dialogar longe dos ouvidos parentais, isso é uma coisa que é importante aí. Como é que surgiu esse interesse pela valsa nos periódicos oitocentistas? Foi em decorrência de um projeto de pesquisa que eu comecei em 2001. Ai meu Deus, eu sou velha demais. Voltado, na realidade, era a avaliação do significado das matrizes culturais da música brasileira popular. E aí eu queria fazer um levantamento das práticas musicais em jornais, revistas e memórias. E uma das etapas de investigação foi essa coleção de jornais em microfilme ainda. Quer dizer, não vai ser hoje que vai contar, porque é completamente diferente, né? A hemeroteca realmente muda tudo, né? Mas muda também de outras formas, porque qualitativamente você pegar o jornal e passar folha por folha é outra visão que você tem, né? Mas lá na Biblioteca Nacional, você não tem acesso aos jornais, você tem acesso aos microfilmes. É muito difícil, mas a gente no Rio de Janeiro tem a ABI, que a gente tem a coleção toda do Diário do Comércio, né, do jornal, Jornal do Comércio, e tem também o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, onde a gente tem a coleção completa, então a gente pode fazer esse tipo de coisa também. Bem, aí quando nós fomos fazer esse levantamento, acontece que o termo música popular é um termo, como se diz, é anacrônico por você falar de música popular no século XIX, principalmente no princípio do século XIX. Então nós resolvemos mudar. Então eu não vou procurar só o termo popular, não. A gente vai procurar tudo que tem sobre música. Então, ao lado de modinha, de lundu, etc., nós achamos termos, assim. Por exemplo, eu tenho feito um trabalho sobre a cachucha, nunca tinha ouvido falar, né? Que, assim,
o miudinho, o redove, e também a valsa, a quadrilha e a polca. Né? Só no Diário do Rio de Janeiro, que afinal foi o que eu acabei me concentrando, você que tem duas fases, 21 e 58, você tem depois 60 e 78. Às vezes que aparece o lundu, modinha, a valsa e a polca, né? Tem várias coisas assim. E é interessante nesse trabalho que a gente tem que fazer, que as pessoas ficam fazendo assim, a coisa do positivista ou não, acho que isso aí já até passou de moda, né, sobre isso. Mas é porque os números podem dizer várias coisas para a gente. Por exemplo, uma coisa interessante aqui, que na fase 2, de 1860 a 78, talvez não esteja tão nítido aí. Só tem 73 menções ao lundu. Vocês lembram que os ingleses proibiram completamente em 1850 a questão do tráfico, né? Acontece então que o lundu passou a ser chamado de fadinho brasileiro. Né? Então, quer dizer, tem uma série de coisas assim desse tipo. Então, quando aparece a hemeroteca, que já foi falado aqui, né? Isso daí, então, muda completamente a coisa de figura. E uma coisa que então a gente já tem muitos jornais, né? Uma coisa que aí eu comecei a pesquisar sobre a valsa. Só que é o seguinte, o Jair Severiano, que é um pesquisador maravilhoso sobre a música popular e principalmente com as fontes originais, que são a sua coleção de discos, né? Que ele tem uma coleção assim maravilhosa. Você já foi na casa dele, né? Então o Jair, ele divide a história da valsa em 3 fases, que é quando ela chega com a família real, depois então no final do século, quando ela está, como se diz, se espalha bem, e no final, bem no finalzinho, início do século, com o que eles chamam de valsa cantada, né? Só que o seguinte, quando você vai fazer a pesquisa lá com a palavra-chave valsa, e também valsa com W, né? Nos anos 30, você tem 60 vezes que aparece a palavra. Nos anos 1860, 2048. Nos 90, 29, 30, quase 39 mil. Então, realmente, você tem que escolher, né? E aí, então, eu resolvi escolher, então, a fazer essa pesquisa a partir, então, só do Diário do Rio de Janeiro. Por quê? É uma coleção completa, fechada. E foi um jornal que ele colocava anúncios, principalmente ele era um precursor dos classificados na realidade, porque ele colocava as notícias que as pessoas colocavam, entregavam, e eles viviam de assinaturas. É diferente, por exemplo, da indústria dos jornais na França, que você comprava o jornal e a pessoa pagava o anúncio. Depois passou a ser pago, mas no início eram as assinaturas, né? Isso é interessante também para a leitura, a questão da leitura, né? E aí, então, uma coisa que, assim, só algumas coisinhas, né, assim, muito poucas, é que uma coisa que eu costumo falar, que eu faço, eu não estou inventando nada novo, não. Só que assim, que a maneira como que eu entendo a musicologia é o que eu chamo de musicologia da escuta. Por quê? Porque escuta não é só pelo próprio processo de percepção e produção de sentido, mas também com uma relação de vai e vem entre presente e passado, que a caracteriza. A escuta é sempre um processo ao mesmo tempo sincrônico e diacrônico, ou seja, música escutada no presente para ter sentido é comparada com outras músicas ou sonoridades do passado, seja o passado imediato, seja o passado distante. É uma triangulação constante dos eixos metonímicos e metafóricos da produção de sentido de uma escuta que é parcialmente recursiva.
Esse processo, como no rizoma de Leuciana, abre múltiplas possibilidades comunicativas, apesar de circunscritas ao gênero musical em estudo e às biografias dos ouvintes. Ou seja, a construção de sentido em música parece acontecer no entrecruzamento de noções de estilo, que é um termo mais utilizado para tratar de linguagem e padrões internalizados, e de noções de gênero musical, né? Eu estou falando de gênero também, feminino e masculino, mas esse aqui é o musical, que na música clássica trata de expectativas relacionadas a certas funções, por exemplo, música sacra, música de câmara, música para teatro, e na música popular ela realmente extrapola para tantos outros níveis de competência. Outra coisa também que é importante, que aí, né, que a gente, em relação à pesquisa historiográfica, é que os jornais, até bem pouco tempo, até os anos 70, aqui no Brasil principalmente, né, eles eram considerados, não eram tão bem considerados, porque eram considerados fontes secundárias e não eram muito confiáveis, né? E aí, mas aí depois, então, vai ter pouco a pouco, né, isso já foi sendo mudado e também foi sendo como sabe, estabelecida uma metodologia de rigorosa para esse estudo desse tipo de fonte. Como você mesmo falou, né? A gente vai aprender, nós também aprendemos por ensaio e erro, né? Então, quer dizer, o conteúdo dos jornais, você tem dois tipos de coisas. Você tem os anúncios, que pode ser um montão de coisa, né? E você tem o contexto. O contexto, na realidade, é o editorial, né? São coisas assim que você tem, por exemplo, o tipo de jornal, a política, etc, etc, né? Nós estamos, o folhetim acaba sendo quase que um contexto, porque o folhetim nessa época era feito pelo editor gerente, quer dizer, era uma pessoa do jornal que fazia o folhetim, então ele tinha uma influência, né? Assim, eu não sei qual é, porque eu estou falando dos anos 30, né? Do século XIX, né? Não é nem do século passado. E aí, então é muito interessante porque tem gente que estuda isso. Então os primeiros, por exemplo, o Gilberto Freire foi um pioneiro no estudo dos jornais, porque ele fez todo um estudo sobre os escravos, né? E aí outro que foi também a Emília Viotti da Costa, vendo os tipos de escravos que existiam, né? E na realidade eu aprendi agora. Você não fala, não é o escravo, é uma pessoa escravizada, porque aquilo ali, a pessoa não é um escravo, ela está numa situação onde ela foi obrigada a ser submetida, não é? E eu pus o Henrique Cardoso, ninguém nem ligou assim, né? Porque ontem já... Porque até ele também, ele fez um estudo, né, em Santos, onde ele chegou à conclusão que o pessoal era praticamente todo mundo doméstico, né? Isso não é gratuito, viu? Essa menção aos trabalhos sobre escravizados, porque quando a gente começa a trabalhar com jornais, é uma coisa chocante, gente, porque os anúncios dos concertos e das coisas, eles estão geralmente na página 4 desse jornal que eu estou trabalhando, né? A gente fala tudo, mas a gente acaba descobrindo onde é que vão aparecendo as coisas. Ao lado disso tem as coisas dos escravos, e realmente é como o Freire falou, a pessoa é reconhecida pela marca de tortura. Ele tem ele é caolho, ele é isso, sabe? É uma coisa assim, é muito, e é isso daí faz com essa proximidade, as pessoas que começam a trabalhar tem que passar assim, passam uns 3, 4 meses só para poder respirar sobre isso. E eu até acabei, como se diz, acabei me interessando por uma coisa, eu falei assim, aí apareceu, por exemplo, né, peraí,
Ah, eu já posso passar. Não, deixa eu voltar aqui um pouquinho. É que eu comecei então a ver esses anúncios de escravos, porque aí eu fui fazer uma outra coisa dessa metodologia, né, que é aquilo que eu chamo, a gente aprende isso com o pessoal da história, o pessoal da microhistória, né, que é o Ginsburg, que ele chama de paradigma indiciário. O que é isso? Você fica procurando pistas, né? E essas pistas você então reconstrói aquele crime, entre aspas, né? O modelo para ele é o Sherlock Holmes. E aí, de fato, parece uma investigação. E aí, isso se estende não só à questão de você procurar o fato, aquilo que você falou, né? De pegar o fato, não ver mais, além do fato. É que por exemplo, apareceu essa tal de cachucha. Eu comecei a me interessar. Daí a pouco, essa cachucha, ela era tocada com realejo. Daí a pouco eu comecei a me interessar pelo pessoal que fazia o relagejo, que eram todos escravos, né? E aí então é que eu fui descobrir uma coisa interessante, porque apareceram menções a escravos tocando realejo também nas igrejas, e realejos para igrejas, não é? E aí o que aconteceu? Essa coisa que é óbvia, ululante, mas é aquela coisa que você vai estudando no século XIX, o popular aí não era a questão, era a questão do sacro e do profano, porque o pessoal estava reclamando que aqueles escravos estavam tocando música dos teatros na igreja, né? Mas isso é um assunto para outro trabalho. O que aconteceu? Pessoas que trabalhavam com jornal, nós falando do Aires de Andrade, né? Aliás, ele machucou a mão, né? Por isso que ele não foi pianista, né? E aí, o Ari Vasconcelos e o Tinhorão também. O Aires de Andrade realmente é a pessoa que mais trabalhou com essa questão dos jornais. E aí então tem uma outra coisa assim que eu gosto muito, que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, é o seguinte, que no ano 2000, quando eu comecei a trabalhar com os jornais, eu tinha vários alunos de iniciação científica, e aí o que nós fizemos? Nós fizemos um banco de dados online, né? Para facilitar, para poder os meninos colocarem, isso foi no ano 2002 mais ou menos que começou. Quando foi 2015 que eu retomei, aí eu modifiquei a estrutura do banco de dados. E agora eu trouxe para vocês aqui, nessa coisa daí, música século XIX, unirio.br. É que é o seguinte, eu tenho um grande prazer de dizer que nós estamos colocando aqui o material da Wanda, entendeu? E aí então é um material de educação musical que ela tem, são vários casos, muita coisa. Você que estava falando algumas coisas, eu falei assim, vamos ver o material da Wanda se já tem lá, né? Porque isso é uma das coisas assim da modernidade, né? O rapaz que estava falando sobre a relação da musicologia com a sociedade, aquele negócio, isso se chama ciência aberta. O que é ciência aberta? As pessoas das ciências duras fazem isso muito. Já? Então eu não vou poder falar sobre o assunto. É um inferno, Mas eu vou terminar isso daqui e eu mostro, eu vou como lá para fora, para ele mesmo dar uma palhinha, né? Aí o seguinte, quem tiver interesse, eu tenho todo prazer em passar para vocês. Mas eu acho que isso aqui é mais relevante aqui, por causa da Wanda e também a questão daquilo que vocês estão trabalhando aqui. Porque é o seguinte, os dados que você coleta, esses dados, eles não servem para nada se você não trabalha com eles. Mas se você coletou aquilo vai ficar no seu computador, vai se perder, vai ficar nos seus cadernos e não vai servir mais para nada. A ciência aberta é isso.
você coloca os dados que você coletou para que outras pessoas possam fazê-lo, certo? Então, esse banco de dados não somente esse daqui da Wanda que vai estar sendo colocado, estou com uma pessoa colocando, como também outros, né? Eu estou colocando todos os alunos de valsa só na primeira fase, porque tem muita repetição, né? Então aí depois a gente não precisa fazer exaustivo. Então eu estou fazendo exaustivo pela questão só de uma parte, né? E aí, mas enquanto isso, você pega vários outros caminhos, como esse, por exemplo, dos escravos, do realejo. Isso daí faz parte também, né? Então eu vou correr aqui esse eu tenho que contar. Se você só me corta e pronto, tá bom? Aí o seguinte, é porque quando você faz parte desse paradigma indiciário também. Uma das coisas que nesse livro, segundo Mulheres de Papel, que é um estudo que o Luiz Felipe Ribeiro faz sobre o imaginário em José de Alencar e Machado de Assis. Ele se baseia num livro de um bibliotecário inglês chamado Lawrence Hallowell, né? Que fala sobre o livro no Brasil, sua história. Acontece que o Hallowell, ele fala que a Mulher do Simplício, a Fluminense Exaltada, é o primeiro jornal feminino e para mulheres. Só que quando você vai ver lá do Francisco Paula Brito, em 1809, né, ele é um cara muito importante para quem trabalha com jornais do século XIX. Ele fundou uma sociedade chamada Sociedade Petalógica. Ele é o autor da letra da Marrequinha, do Francisco Manuel. Esse cara, ele na realidade, esse jornal, ele é um jornal político, por aquilo que você estava falando das charges. Certo? Ele fala, como se diz, ele usa, né, como se fosse uma coisa que na realidade 28, faltam 2 minutos, viu? Aí você vai me dar mais 2? Bem, mas aí é o seguinte, isso a gente descobre, é a questão do paradigma indiciário. Porque você vê uma fonte, você tem que ir no original, gente. Você não pode ficar repetindo, porque é isso que as histórias nossas ficam fazendo. As pessoas ficam fazendo que a música no Brasil é modinha, Lulu e pronto. Certo? Assim, você fica repetindo. Ou então a grande escola do Padre Zé Maurício, né? Então, quer dizer, isso aí você tem que ir no livro que o cara está citando. Porque só para mostrar para vocês aqui, ó, esse senhor aqui é um padre chamado Joaquim Pinto dos Campos. Ele falou sobre a educação das mulheres. O Freire, ele fala a mulher como ídolo sagrado. O Freire fala ídolo domado. Um outro cara lá fala ídolo submisso. Cada uma dessas coisas tem um sentido diferenciado. E é interessante porque o José de Alencar, ele é uma pessoa, então, que eu não vou falar sobre tudo, nem isso. E agora? Peraí. Não, é aqui, eu acho que não, vou fazer três slides para ter uma ideia. A ideia que tem é de que o José de Alencar é uma ideia que eu estou querendo duvidar um pouco. Eles falam que ele era uma pessoa muito conservador, extremamente conservador, e as pessoas falam que ele não sabia valsar. De fato, ele era muito tímido, o próprio Visconde de Toné fala sobre isso tudo. Mas olha a linguagem que ele descreve sobre a valsa aqui, né? A música é uma linguagem sublime que o coração compreende, ainda quando os lábios não sabem dizê-la. A música empresta a sua voz melodiosa aos objetos inertes.
Tudo então se anima, se move, fala e ri e vive. Ora, é o canto que vai compassado, convidando ao passeio vagaroso da contradança. Ora, ensino ao corpo os movimentos e as curvas graciosas da redova. Ora, finalmente corre veloz, excitando a valsa. A princípio, os dois corpos entrelaçados deslizam ao redor da sala, seguindo a cadência da música. Vão tímidos, porque ainda não se conhecem, e só volteiam obedecendo à voz da orquestra. Mas o andamento torna-se mais vivo, mais rápido. Estreita-se mais fortemente a cintura que palpita. O olhar fulgura, um fogo ardente incendeia as faces, o coração salta do peito ofegante, a respiração curta passa abrasada pelos lábios entreabertos, começa a vertigem e o delírio. Já não se ouve o som da música, porque parece então que se paira no espaço librado, em asas de Santos, é liberado, eu acho, longe do mundo, suspenso entre a terra e o céu. Na realidade, eu achei um troço bem moderno para o século, isso aqui é 1857, né? E aí, então, só comparando, foi uma crítica de um cara chamado Luiz Antônio Navarro de Andrade, que é uruguaio, que depois vai trabalhar no Brasil, que é o redator em chefe, e ele faz a crítica do Barbeiro de Sevilha e depois fala, olha, tá muito pouco, olha o que ele fala da valsa. A valsa é uma coisa insuportável, capaz de tornar feia a mulher mais bela. Os traços finos e suaves se decompõem, os sorrisos se desfazem num arfar cansado e ofegante, e as rosas secas de uma face delicada parecem-me papoulas ao meio-dia, todo mundo vermelho. O corpinho perde as ondulações graciosas e os requebros excitantes tornam-se contorções neste movimento rápido e estovado. Olhai aquela bela moça que valsa e vereis apenas um vestido que gira como uma vela de moinho açoitado pelo vento. Esse daí realmente é a decaída mesmo, né? Eu acho que eu estou contrastando isso porque eu acho que o José de Alencar, o folhetim foi para ele o laboratório que depois ele escreveu os grandes romances que são os perfis de mulher, Lucila, Diva e Senhora, não é? Olha aqui que ele fala um dia depois do cometa Halley. Eu vi, era um bonito globo fabricado há quase 6.000 anos e que apesar dessa idade ainda se balançava graciosamente no espaço como uma jovem de 15 anos ao rápido andamento de uma valsa. E aí depois, o outro, que é outro dia, ele fala, eu estou terminando, a semana correu leve como um balão, rápida como um pensamento de moça, suspensa entre os dois bailes, equilibrada no espaço, como o túmulo do profeta do Oriente, ela pairou um instante entre as recordações do concerto da Filarmônica e as palpitantes esperanças do baile do clube. Sinto dizê-lo, mas é uma verdade inegável. O Rio de Janeiro não dança. O Rio de Janeiro já não sabe dançar. E aí, então, o que acontece? Ele fala nos bailes de hoje, conversa-se e fala de amanhã, o último slide. Amortização de fundos públicos, projetam-se casamento entre milhões mais ou menos numerosos, joga-se carteira, etc. Alguns obstinados tinham até sustentado a valsa ao lado da quadrilha francesa, malgrado esforços dignos de melhores pares. A mesma valsa foi degenerando e atualmente é com dificuldade arrastada. Essa mesma desaparecerá em breve sob a influência e o peso das saias balão, né? E aí imagine que você realmente essa coisa da saia balão. E ele fala, e ele termina isso daqui o seguinte, você imagina que se você tem durante você tem os concertos, demoravam 3 horas, eram enormes, né? Então depois de você ter um concerto de 3 horas de música, você vai pegar uma saia balão e ainda vai dançar um baile? Obviamente não vai ser o caso, né? Então vocês desculpem, eu não tenho conclusão nenhuma para poder apresentar para vocês, e é porque é um trabalho em andamento, mas é uma coisa que
eu espero que seja de utilidade, se não pelo menos pela maneira de como trabalhar com música, com jornais, música dos jornais. Muito obrigada. Bom, muito obrigado à professora Marta Ulloa e obrigado a essa mesa toda por esses assuntos tão instigantes, assim, é tudo tão divertido, mas eu acho que mais importante de tudo é a questão da metodologia, né? Quer dizer, o que a gente aprendeu com cada um, esse depoimento sobre a metodologia de lidar com os periódicos, que é uma coisa que está cada vez mais emergindo, né? Ainda mais com essa questão toda da hemeroteca, né? E a gente tem que estar atento aí ao lançamento do Goldberg, desses 4 volumes de críticas do Guanabarino. Eu acho que isso vai gerar muita pesquisa no Brasil, vai dar um desdobramento de pesquisas que vai ser realmente fantástico, né? Bom, a gente tem pouquíssimo tempo, a gente tem apenas 7 minutos, então se alguém tiver algum comentário ou pergunta muito importante, quer dizer, até normalmente a gente dá prioridade à mesa, mas realmente a gente tem pouquíssimo tempo. Então, por favor, David. Só uma coisa rapidinha. Mata essa questão dos anúncios em um dos escravos. E uma das coisas que eu reparo é inevitável para quem tem alguma curiosidade. Quando está à procura de qualquer coisa, vê-se outra coisa. E essa é uma coisa absolutamente inevitável. E eu acho que não é mau. Antes, pelo contrário, porque obviamente não podemos ter o luxo de poder ler o jornal todo e perceber tudo e mais alguma coisa. Mas acho bem os desvios pontuais, porque acaba por ser informação que ajuda a contextualização. Chegamos a perceber que há determinadas questões em jogo, geralmente na época. E portanto, eu acho que isso é o colateral, digamos, inevitável e que é muito positivo. Eu só queria comentar uma coisa aqui, que é uma coisa de computador. Você coloca BZ mais o sinal mais carne, e aí aparece quando aparecem os dois. Sim, mas de facto eu vi que havia algumas referências à Lalésienne e uma outra coisa, mas geralmente era carne. Portanto, não era necessário fazer. O que foi muito mais complicado com o Chico Redondo é a Chico Redondo com CH ou com X, a Sousa Coutinho, a Marquês de Valência, tive de procurar todos, né, para verificar que tinha apanhado tudo. Temos alguma pergunta, algum comentário? Implacável Carlos Alberto. Implacável. Carlos Alberto, implacável. Impressor. Só um pequeno comentário, tomando como mote o que disse a Marta, mas envolve questões de metodologia a partir do trabalho com fontes impressas. Eu, particularmente, não pesquiso século XIX, nem século XVIII, e sim o século XX, e mais especificamente música popular industrializada. Mas atento, muitas vezes, especialmente para colegas que estão fora da área de musicologia, como, por exemplo, no campo de história e de letras, que durante muito tempo se passou a tomar como referência para períodos mais recuados do século XX aquelas publicações que iam para as bancas de jornal, tipo Melodia, Jornal de Modinhas e coisas do tipo. E frequentemente não se atentava para algo que você disse. A partir das fontes,
vamos fazer o caminho até os originais. O que eu quero dizer com isso? As pessoas muitas vezes ficavam presas às referências contidas no jornal de modinhas. Ora, entre uma alusão a uma canção num veículo impresso e a sua audição musical, a realização sonora daquela canção vai muitas vezes uma distância considerável. Uma composição vista simplesmente na forma impressa é uma coisa. A partir da performance que ela recebe ou da sua realização sonora, a interpretação pode inclusive desdizer, ir na contramão do que aparece explicitamente na forma impressa, né? Até porque se pode lançar mão da paródia, de uma interpretação que acentua alguns aspectos irônicos e assim por diante. Então, ficar preso a esse documento e converter a canção, portanto, num documento destituído de sonoridade, é algo que pode ser extremamente grave, né? O mesmo se aplica, por outro lado, à questão das etiquetas contidas nos discos, né? Ora, frequentemente as empresas fonográficas, né, acabavam por carimbar certos discos, identificando-os como pertencentes a determinado gênero musical. A audição por parte do pesquisador é indispensável, porque ela vai evidenciar muitas vezes que houve um equívoco de rotulagem. Bom, acho que nós temos tempo ainda para uma pergunta, pode ser? Bom, então damos por encerrada essa mesa tão boa, tão divertida, tão instrutiva. E a gente continua agora, agora tem o coffee break, não é isso? E depois nós temos os mini cursos, então está tudo bem dentro do cronograma, certo? Certo.